Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem a diferença no dia a dia de todos nós. Dia 17 de junho é o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca. Aqui no Brasil, 11 estados possuem áreas suscetíveis à desertificação. Este fenômeno ocorre a partir da degradação de terras secas por causa de variações climáticas e das atividades humanas. Para a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, além de comprometer o equilíbrio ambiental do planeta, a desertificação é a causa de diversos problemas políticos e socioeconômicos, como a pobreza, a segurança alimentar e as precárias condições de vida das populações que vivem nestas regiões. Para falar sobre a desertificação, o programa Meio Ambiente por Inteiro de hoje recebe o coordenador de recursos naturais do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Gertian Beckman. Olá, Gertian, bem-vindo. Muito grato pelo convite. Também está conosco o gestor governamental federal no Ministério do Meio Ambiente, Ricardo Padilha. Olá, Ricardo, também é um prazer tê-lo conosco. É um prazer para nós do Ministério do Meio Ambiente poder esclarecer sobre essa temática e estamos à disposição. Muito obrigada. Antes de darmos início à nossa conversa, vamos saber um pouco mais sobre o que é esse fenômeno da desertificação. O solo transformado em deserto e infértil. O Nordeste é a região que mais sofre com a desertificação no Brasil. Desertificação é um fenômeno, que ocorre pelo uso inadequado dos recursos naturais. E esse fenômeno ele fica evidente nos espaços semiáridos, aonde a gente normalmente vê que ocorre no Brasil, onde ocorre a seca, na região da Caatinga, do Cerrado. No Brasil, quase 10 milhões de moradores de áreas rurais convivem com esse fenômeno. Isso porque 27% de toda a terra do país é árida e está suscetível à desertificação. Ao todo, são 11 estados que sofrem com isso. 9 só no Nordeste. Sem produzir nenhuma vegetação, as chuvas desaparecem, o solo fica ainda mais árido e sem vida. Quem morava perto e utilizava a terra, normalmente abandona o lugar. Existem vários graus de desertificação, como é um processo, ele pode, logicamente, ter uma situação onde você se evidencia rapidamente de um processo de erosivo muito forte, você, em um ano, você vê uma terra se degradar. Mas também existe o processo de degradação que ele é lento. Exemplo, um uso intensivo da vegetação nativa com uma sobrecarga animal inadequada. Você, ao longo dos anos, você vai, por exemplo, evitando a regeneração de algumas espécies. Você evita, então, que a natureza faça seu ciclo. E aí, com o passar do tempo, você vai ter uma vegetação mais pobre e isso é um processo de desertificação. São justamente esses agricultores, pecuaristas e moradores que, na maioria das vezes, utilizam de forma errada o solo e contribuem para a desertificação. Alguns têm consciência do problema. Nesse documentário feito pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, os garimpeiros do município de Gilboés, no Nordeste, contam a dificuldade de viver em uma terra afetada por este fenômeno. Cada ano que chove a gente vai destruindo mais, porque a gente corta para pegar a parte mais que tem um cascalho em cima, a gente tem que cortar isso aí de alavanca e ela continua afundando, porque é nós que destrói tudo isso. Aí está nessa faixa aí de 6 a 7 metros de fundura. A fundura que o seu Jânio se refere são as erosões, uma das consequências da desertificação, que só aumenta com o passar do tempo. Quanto mais chove e o pessoal trabalha, aí vai desmoronando. Isso aqui era plano. A desertificação, além de eliminar os animais e a vegetação nativa, causa erosões, o que dificulta o processo de recuperação da área. O difícil é combater esse processo, já que o próprio homem não sabe utilizar o solo que tem. O maior deserto que a gente enfrenta hoje aqui no município de Gilboés é a consciência das pessoas.
Nós vivemos o problema, as pessoas vivem o problema, mas grande parte delas não tem consciência do problema. A grande alternativa é a gente saber produzir nesse espaço sem agredir. Então, a desertificação, na realidade, o processo de desertificação, ele acaba com a capacidade produtiva do ambiente. O que é mais marcante é você ter uma área onde você, para poder produzir nela, você vai levar anos fazendo um trabalho de recuperação. E nem sempre esse trabalho de recuperação ele tem viabilidade econômica. Quando a gente fala em deserto, a gente nunca pensa no Brasil. No máximo, a gente pensa lá no sertão nordestino, mas aqui a gente tem muito esse fenômeno, não é? Certamente. A introdução que você fez no início do programa caracteriza muito bem o que significa, diante da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, esse descritivo desse fenômeno, né? De fato, desertificação é consequência de causas naturais, né, associadas a fenômenos climáticos e ações antrópicas, né? Mas a Convenção foca especificamente regiões no planeta, né, que estariam classificadas como o semiárido, árido e subúmido seco. Né? O hiperárido, que seriam os desertos, né, estariam fora, né, dessa conceituação do princípio, né, que é advogado, por assim dizer, né, pela Convenção. E aqui no Brasil nós temos o nosso semiárido, né, que atinge os estados, né, do Nordeste, 11 deles, né, que estão dentro dessa classificação. E essa desertificação, como a gente conversou, ela traz inúmeros problemas para quem vive naquela região, né, Ricardo? Fala um pouquinho sobre isso. Afeta, como está a afetar recentemente e continua afetando, é o fenômeno da seca, certo? Que quando ela ocorre, que significa um déficit hídrico acima, ou seja, abaixo da média normal, o que ocorre é que, devido ao manejo inadequado do solo, devido a não haver tido historicamente, culturalmente, providências no Brasil para que, quando houver um fenômeno como a seca, está estocado alimento, está estocado água em quantidade suficiente para o período de seca, você termina por pressionar a natureza, e de tal forma que, não havendo alternativa econômica, o agricultor, o pequeno produtor, ou mesmo o médio, vai usar o que dispõe. E ele geralmente dispõe de quê? De lenha, ou seja, ele vai fazer um desmatamento para poder obter renda. Então, o fenômeno da desertificação é um fenômeno de combinação de fenômeno natural com uma resposta humana a esse fenômeno de forma inadequada. Por isso, a ONU, através da Convenção das Nações Unidas, e o governo brasileiro tem estudado, tem tentado construir uma nova visão sobre esse fenômeno natural e fenômeno também antrópico. Ou seja, alterar a visão de que você possa, através de repressão, através da proibição do corte, simplesmente através do controle e do controle do desmatamento, seja do controle policial ou do controle do IBAMA, inibir isso. Você vai ter que construir, ao longo de um processo que não vai ser tão rápido, alternativas econômicas para que essas populações, primeiro, usem de maneira sustentável esses recursos. Ou seja, não é que seja proibido haver corte, mas sim que haja um corte de forma sustentável, que possa ser reposto. A Caatinga, que é o local, que é o bioma onde há mais impacto na desertificação, ela tem uma capacidade de resiliência, de resposta ao longo do tempo muito rápida. Então você pode direcionar políticas públicas
para que, através de, por exemplo, pagamentos por serviços ambientais, fazer com que a população utilize-se desses recursos naturais, mas de forma sustentada. Além de que, como esta renda é insuficiente em regra, você tem que apoiar através de um subsídio, que seria o pagamento de serviço ambiental, ou seja, por não desmatar, você tem que propiciar àquela população que está afetada condições de dignidade e de vida. E esse é um compromisso que o Estado brasileiro tem que ter para com essas populações, tanto para que mantenha a paisagem natural, como os recursos naturais de uma forma geral. O que também se preconiza são para o enfrentamento à desertificação, são 4 pilares básicos, né, que é o controle e recuperação das áreas degradadas, sejam afetadas pelo clima ou pelas ações antrópicas, né. Um segundo pilar seria o reordenamento territorial, né, ou seja, o zoneamento ecológico e econômico, né, de uma região. Um terceiro pilar seria a reconversão tecnológica, ou seja, a introdução de outras técnicas e formas de como lidar, né, com as opções técnicas que lá existem. Por exemplo, o Ricardo comentou sobre a pressão que existe sobre a lenha, né, como fonte de energia. A introdução de fornos de maior eficiência no uso desse tipo de combustível já seria um atenuador sobre a pressão no ambiente quanto à extração de lenha, por exemplo, né? Então, isso já seria um aspecto benéfico, né? E, por fim, mercado, né? Ou seja, a inserção também da população, da comunidade, né, dentro de sistemas de produção locais, né, que sejam também estimulantes, né, para a economia e para a própria valorização daquelas atividades que ela já vem executando. Então, isso aí seria uma forma de conduzir, né, e conviver com todo esse processo. A gente vai continuar com a nossa conversa, mas agora vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta com mais Meio Ambiente por Inteiro. Não saia daí. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje fala sobre a desertificação. Participando do programa, o coordenador de recursos naturais do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Gertian Beckman. O que vem sendo feito para minimizar esses problemas e para ajudar essas populações? Bom, principalmente o que é importante é a gestão do fenômeno como de per si, né, e a gestão do risco, né, da ocorrência desse tipo de fenômeno, né, e não só prover a gestão do evento propriamente dito, ou seja, a prevenção, né, também é extremamente importante, e isso também está sendo implementado por meio da introdução de infraestrutura hídrica, por exemplo, né, as obras, né, de interligação de bacias, né, que promovem a transposição de recursos hídricos de uma região que tem abundância em termos de água, né, para regiões que têm escassez, né, é uma forma, né, a distribuição por meio de sistemas hidráulicos é fundamental, né, a perfuração, mas a manutenção e operação de poços, né, é extremamente importante, né, a construção das barragens subterrâneas, como elas vêm acontecendo também, né, e buscar também outras formas, né, de produção hídrica, né, e de promover, né, a acessibilidade, por assim dizer, da água por parte da população das comunidades esparsas, né, que estão distribuídas territorialmente, né, de forma aleatória, por exemplo, né. Então, essas medidas estão sendo implementadas, né? Mas, obviamente, quando se trata de seca, né, e isso é um fenômeno recorrente, é possível também estabelecer políticas públicas, né, que lidem com esse tipo de situação com bastante antecedência, né? Isso seria o desejável exatamente para propiciar a logística, né, e o apoio necessário, né, se o fenômeno acontecer.
né? Então, atualmente, por exemplo, a seca que estamos vivenciando representa um evento extremo, né? Há 50 anos não se observa algo com essa intensidade, né? Mas isso ainda está caracterizado dentro da variabilidade climática, né? Talvez esteja aí também já um sinal de mudanças climáticas, né? É possível, né? Mas também para isso, né, é necessário, né, se estabelecer ou definir ou desenhar políticas públicas, né, com essa antevisão, né, de horizontes distintos, né, para o futuro, né, onde esse tipo de fenômeno pode se tornar mais inclemente ainda. Então, nesse caso, né, as medidas, né, para lidar com essa situação, obviamente, já precisam ser tomadas com muita antecedência, né? E isso se aplica especificamente para as áreas suscetíveis à desertificação, né, que estão identificadas no semiárido, né, assim como nos núcleos de desertificação que também estão identificados, né? Então, é possível direcionar políticas e recursos e meios, né, para essas regiões, né, para que, então, a gente tenha uma mitigação, né, dos possíveis efeitos, né, que sejam deletérios, né, para a economia, né, da região. Por que fica tão difícil colocar em prática todas essas soluções que poderiam diminuir esse problema da desertificação, Ricardo? Primeiro, todo fenômeno complexo exige um grau de resposta à altura da sua complexidade. Uhum. Nós tivemos uma mudança de paradigma que não é recente, mas ocorre a partir do momento do processo de urbanização do país, industrialização, que levou a uma maior densidade habitacional nos espaços onde há um fenômeno repetitivo de secas. Sim. A seca, quando ela ocorre em locais onde não há seres humanos, onde não há animais que fazem parte da cadeia produtiva, ela não tem essa repercussão que está tendo atualmente. Então, embora os recursos de infraestrutura instalados, seja na região Nordeste, seja, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde há seca, seja em outras regiões, estejam muito mais bem dotados do que antigamente, ou seja, hoje você tem uma realidade, e é preciso ser dita, que o espaço onde está havendo a seca, ela está afetando basicamente a questão agrícola e pecuária. Uhum. Há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, afetava a vida das pessoas diretamente, ou seja, as pessoas tinham que migrar porque era impossível permanecer naqueles locais. Hoje, você tem um sistema de abastecimento de água, um sistema de segurança alimentar que fazem com que essas pessoas permaneçam nas suas regiões. Entretanto, um aspecto ainda não foi resolvido, que é o aspecto da pecuária e da agricultura. Inclusive porque a agricultura e a pecuária de 100 anos atrás sofreu uma mudança conceitual e de paradigma que não tem ainda um reflexo extremamente atual nesses espaços. Ou seja, você tem que ter uma mudança, além da mudança tecnológica, uma mudança de inovação tecnológica. E a mudança de inovação tecnológica significa que as pessoas passem a ter um manejo adequado a essas novas tecnologias. Você não pode ter uma população de 30 milhões, quando você tinha de 3 antes, e permanecer no estágio da arte tecnológica que tinha antes. Então, você agora tem que ter a combinação dos conhecimentos populares, que devem permanecer sendo valorizados, mas, fundamentalmente, você tem que ter alta tecnologia. A resposta que o mundo, a China, que países como Israel encontram, é de alta tecnologia. Então, nós temos que vencer uma barreira cultural de que as populações, os governos, a sociedade civil como um todo, aceitem uma mudança tecnológica que tem que acompanhar o mais alto nível de conhecimento científico possível. A partir de quando o Brasil passou a fazer parte desse grupo
que é cuidado pela ONU, não é, para que esses efeitos da desertificação sejam mitigados. Na Rio 92, saíram 3 convenções: biodiversidade, mudanças climáticas e combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca. Em 1994, o mundo todo preparou o documento básico. No Brasil, a partir do ano de 97, ele ratifica, e em 1998 o governo faz um decreto aderindo completamente, transformando essa convenção em lei nacional. Estamos aqui no espaço da TV Justiça. Isso significa que, para as finalidades de basilamento legal, a UNCCD, a convenção, corresponde a uma lei nacional por adesão do Brasil a esta convenção. E esse, complementando, se me permite, na Agenda 21, né, da Rio da Rio 92, né, há um capítulo totalmente dedicado ao tema da desertificação, que é o capítulo 18, né, onde estão ali desenhados, né, e definidos quais são os compromissos, né, e os meios de implementação que deveriam ser adotados pelos governos, né, segundo diversos horizontes temporais, né. Então, como se trata de uma agenda, é um lembrete, né, é uma memória, né, de passos a seguir. E foram, né, seguidos? Estão sendo? Em boa parte, sim, porque pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, que é o ponto focal diante da convenção, também foi desenvolvido o Plano Nacional, né, de combate à desertificação. E isso teve seus dobramentos também a nível dos estados, né? Atualmente, os 11 estados também estão concluindo seus planos de ação estadual, né, de combate à desertificação, e inclusive também a nível municipal, ou seja, os 3 níveis de governo estão engajados nessa temática. Dr. Beckmann, Carol, ele já falou, e a gente reforça, o governo brasileiro, através do Ministério do Meio Ambiente, tem, sim, a responsabilidade de responder a esses compromissos internacionais, seja em relação à seca, seja em relação à desertificação. Entretanto, dentro da estrutura de governança brasileira, o Ministério compartilha com o Ministério da Integração, com a ANA, que é a Agência Nacional que regula o setor de água, e vários outros órgãos, essa governança. Estamos, e o Estado brasileiro não é o governo, o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, está chamada a responder às perguntas iniciais, ou seja, quando e como a gente estará maduro o suficiente para que um fenômeno como a seca, que é um fenômeno de déficit hídrico, tenha uma resposta imediata, correta e possivelmente 100% adequada para a sobrevivência das pessoas e a sobrevivência dos rebanhos. É isso que a gente está trabalhando. E esperamos que a sociedade, isso não é uma tarefa só de governo, só do Estado, é uma tarefa da sociedade brasileira, está adequada a responder esse fenômeno. Nós somos um país que já desenvolveu tecnologias extremamente modernas em vários campos, e neste campo também. Então, podemos e devemos estarmos preparados para que esta seca que ocorreu, que está ocorrendo, seja a última, possivelmente, que tenha um efeito sobre a pecuária tão grande como está tendo. Eu queria também fazer aqui uma diferenciação, Guertian, entre a seca e a desertificação. A desertificação é um estágio muito avançado de seca? O que seria? A desertificação, de acordo com a própria conceituação, ela se refere a uma degradação ambiental, né, e perda, em última análise, de solos. Né? Secas, né, estão muito associadas ou a seca meteorológica, né, que corresponde a uma redistribuição ou uma escassez de pluviosidade, né, ou seja, de precipitação, ou seca hidrológica, né, que significa uma menor disponibilidade de água nos aquíferos ou nos reservatórios ou em processo de escoamento superficial, né, ou ainda a seca na agricultura, né, que é a redução da umidade do solo, né, que impede, então, a sustentação das culturas, né, segundo
a necessidade de manutenção dos requerimentos hídricos, né, das plantas, por assim dizer. Então, há 3 distinções, né, em termos de secas, de acordo com essas óticas, né, que acabo de mencionar. O que eu queria complementar ainda também, dentro da fala do Dr. Ricardo, é que a cooperação internacional do ICA, que propicia não só o aporte, o apoio ao Ministério do Meio Ambiente, também o faz dentro de um projeto de cooperação técnica com o Ministério de Integração. Então, essas sinergias estão extremamente importantes, né, para que realmente haja uma focalização dos esforços para a região, né? E, além do mais, também estamos atualmente com uma outra iniciativa que se chama Econormas, né, que conta com recursos da União Europeia, onde também estaremos focalizando projetos piloto na região do estado do Ceará, mais especificamente em Irauçuba, que tem o seu plano de ação municipal, né, nessa temática. Então, e para que esse exemplo, essa tentativa, né, possa também ensejar, né, iniciativas semelhantes nos outros núcleos, né, de desertificação. Então, há um esforço coletivo, digamos, né, de parcerias, né, no sentido de promover ao máximo, né, as sinergias nesse tema. O Ministério do Meio Ambiente reconhece na cooperação internacional do IICA, da FAO, do PNUD, inclusive que temos um memorando de entendimento sobre esse assunto, de tal forma que, tanto internamente, como a nossa responsabilidade com os países em desenvolvimento, principalmente da África, estão na pauta. Nossa experiência será compartilhada, seja com a África, seja com a América do Sul, seja com outros continentes, e agradecemos essa oportunidade neste período, né, que está a ser comemorado o Dia Internacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui no nosso programa. Muito obrigado. Muito grato, e estaremos sempre à disposição para novas oportunidades. Muito obrigado, Carol. Muito obrigada. E nós ficamos por aqui, mas na semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por Inteiro. Se você quiser enviar alguma sugestão, anote o nosso endereço, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!